Nesse pequeno vídeo, agora queremos falar. Por que 4 evangelhos? Por que não 10 evangelhos? Por que não 8 evangelhos? Está falando de Jesus. Por que solamente 4 evangelhos? E temos que entender uma coisa. Quando Israel se estabeleceu na Terra Santa, em Canaã, ele se dividiu nas 10 tribos, em Reino do Norte, e Judá em Reino do Sul. Judá foi levada cautivo pelo Império Babilônico. Espalharam os judeus e se espalharam por todo o Império Babilônico. Depois vem o Império Medo-Persa. Os judeus voltaram para Jerusalém e reconstruíram o templo. E esses dois impérios agora, o Babilônico e o Medo-Persa, não interessa. Mas depois do Império Medo-Persa, vem o quem? Vem o Império Grego. Alejandro Grande conquistou toda a Ásia e todo o Oriente Médio. Ele conquistou e difundiu a cultura helênica, levando o helenismo, a filosofia grega e todo o idioma koiné. Hoje, quando ligamos em um país, quando hablamos inglês, se vira, qualquer pessoa se vira. Na época de Jesus, se falava em qualquer país o grego koiné, que Alejandro Grande levou. Pero depois que o Império Grego caiu, surgiu quem? O Império Romano. Surgiu o Império Romano. E Jesus nasceu em este império. Por quê? Por quê? Por que 4 evangelhos? Por que 4 evangelhos? Queremos ver que Deus queria alcançar todos os povos que existiam. O primeiro evangelho foi o evangelho de Mateus, que foi escrito por Mateus, escrito para os judeus. O evangelho de Mateus conhecia a aliança que Deus tinha com Davi e apresenta Jesus como o Messias, como rei de Israel. O evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Primeiro evangelho. O segundo evangelho é o evangelho de Marcos, que foi escrito para quem? Para os romanos. Mostra Jesus como servo. Mostra Jesus servindo. Muito movimento. Jesus trabalhando. Mostra Jesus como servo. Esse evangelho de Marcos foi escrito para quem? Foi escrito para os romanos. Para os romanos. Depois, o evangelho de Lucas, que foi escrito para os gregos. Quem escreveu o evangelho de Lucas foi o próprio Lucas, que era grego. Ele escreveu com característica do homem perfeito, porque os gregos buscavam a perfeição do homem. Então, por isso, Lucas escreveu como Jesus como o homem perfeito. São por isso hasta agora 3 evangelhos. Mateus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos. E nascia um quarto pueblo. Nascia lá a igreja do Senhor Jesus Cristo, que se espalhou por todo o Império Romano. Por todo o Império Romano. E necessitava de um evangelho para mostrar que Jesus é Deus. Então se nasce o evangelho de Juan, escrito para a igreja. Por esse motivo, são 4 evangelhos, porque havia 4 grandes pueblos na época de Jesus. Por isso, Deus inspirou seus apóstolos e seus siervos a escreverem 4 evangelhos. Basicamente, são 4 evangelhos porque haviam 4 grandes pueblos. Que Deus te pode abençoar com esse conhecimento.